Olá e bem-vindo a outro episódio de E aí, professor? Como vai, Martin? Walter, eu vou muito bem, e você? Eu também vou muito bem, obrigado. Isso é bom. Tem muitas coisas acontecendo no mundo bem rápido. Sim, nós estávamos falando sobre eventos finais, como eles estão se desenrolando ultimamente. Sendo assim, vamos continuar por mais algum tempo falando sobre eles e possíveis coisas que podem acontecer para nos conscientizarmos em que ponto estamos no decorrer da história. Então vamos abrir com uma palavra de oração. Nosso Pai no céu, é um prazer poder trabalhar por Ti e nós te agradecemos por isso. Nós também pedimos que Tu guies nossa conversa e ilumine nossas mentes com Teu Espírito Santo. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Nós sabemos que a Bíblia fala a respeito de insegurança alimentar nos últimos dias. Mas jamais devemos nos esquecer da promessa de que o nosso pão e água serão certos. Portanto, isso não é para amedrontar, mas é apenas colocar os eventos em perspectiva. O título de hoje é O Alimento Controlando as Nações do Mundo. Todos sabemos que quem controla o alimento do mundo, controla o mundo. Temos aqui um episódio de fevereiro de 2016 do seriado Arquivo X. Fale-nos um pouco sobre isso, Martin. Bem, nesse episódio foi bem interessante porque eles como que destrincham o que está acontecendo atualmente no mundo. Então é interessante assistir isso porque isso vai ser um dos blocos base, um dos tijolinhos para aquilo que nós vamos conversar hoje. Muito bem. Muitas dessas coisas são previsíveis porque, bem, se você aceitar ser um pouco conspirador, existem pessoas que sabem dessas coisas por trás da cortina. A verdade é que as sociedades secretas gostam de expor as coisas. Sim. Pois eles pensam que a massa, a população, é muito ignorante para entender. E o negócio é, eles são muito espertos, porque se você dessensibilizar alguém através da mídia ou dos filmes, daí quando essa coisa acontecer, as pessoas não vão ficar tão chocadas. Sim, eu li recentemente no Espírito de Profecia, na verdade foi ontem mesmo, o último capítulo de um dos livros. Ele falava a respeito do efeito do teatro. Que efeito tremendo ele causa na mente. Ele pode influenciá-lo sem você sequer perceber. E, é claro, o estrategista mestre por trás disso sabe muito bem dessas coisas. Há muito tempo ele tem estudado a mente humana. Todos já conhecemos os efeitos das mensagens subliminares. Ah, sim. É realmente um efeito muito poderoso. Mas vamos lá. Vamos ver o que eles diziam em 2016. Eles têm feito declarações. Declarações sobre o quê? Você e todos que você conhece têm um pedaço de DNA em seu genoma, colocados lá sem que você saiba. Colocado lá por quem? Bem, essa é a pergunta do dia. Este é um lunático da internet, não dá pra acreditar nisso. Pega leve, Einstein. Você está falando com uma cientista. Perdoe-me, diretor assistente. Pode parecer insensível, mas a sugestão é pura ficção científica. O que eu estou dizendo, Einstein Oriental, é que os fatos como eu os entendo não podem ser descartados. Ninguém tem o direito ou a capacidade de adulterar o seu DNA. A menos que nós lhe demos capacidade. Você diz que eles estão adulterando nosso DNA, que são capazes de desligar nosso sistema imunológico através da adição de algo ao nosso DNA? Sim, mas não sei exatamente como. Como está sendo acionado? Eu também não sei. Por que isso está acontecendo agora? O que nós podemos fazer? Precisamos agir rapidamente. Você estava certo sobre isso. Bem, eu estava errado sobre a ciência, estava errado sobre o que estava causando isso, na verdade. Mas é claramente uma falha generalizada de nosso sistema imunológico. Através da adulteração de genes, um vírus dentro de um vírus que foi colocado lá através da vacina contra a varíola é o que os homens estão chamando de vírus espartano. Temos que desvendar isso. O que é de errado com a ciência? Ok. O vírus espartano remove o gene da adenosina deaminase do seu DNA. Remova o gene ADA e seu sistema imunológico simplesmente desequilibrará. Sim, mas eu não estou adoecendo. É apenas uma questão de tempo. Ok, então como funciona?
Como o vírus remove o gene DAD, Um processo chamado CRISPR. CRISPR-Cas9, RNA e um gene de corte de proteína em locais exatos. Exatamente, mas nesse caso usado como uma arma. É a arma definitiva. A capacidade de despovoar o planeta, de matar a todos menos os escolhidos. Adulterando o DNA deles. Através da edição de genes. Por que fazer uma coisa dessas e mentir sobre isso? Todos do governo. O seu próprio governo mente, é uma questão política. O Tuskegee, experiências com negros na década de 30, em Retalex. O que eles estão tentando fazer? Essa é a peça que falta. Mas não é difícil de imaginar. Um governo escondendo tecnologia de estocagem durante 70 anos, a custas de vidas humanas e do futuro do planeta. Movido não apenas pela ganância corporativa, mas um objetivo mais sombrio, a ocupação da América. E depois o próprio mundo por qualquer meio necessário, por mais violento, ou cruel, ou eficiente que seja. Pela seca severa, provocada por guerras climáticas, conduzidas secretamente usando contaminantes aéreos e ondas eletromagnéticas de alta altitude, em estado de guerra perpétua. Criando problemas, reações, soluções, cenários para distrair os cidadãos americanos e escravizá-los em suas próprias casas. Com ferramentas como o Ato Patriota e o Ato de Autorização da Defesa Nacional, que reduziu a Constituição em nome da segurança nacional. A militarização das forças policiais nas cidades dos Estados Unidos. A construção de campos de prisioneiros pela Agência Federal de Gestão de Emergências sem propósito declarado. A aquisição corporativa de alimentos e agricultura, produtos farmacêuticos e planos de saúde, e até mesmo dos militares em agendas clandestinas para engordar e adoecer e controlar uma população já absorvida pelo consumismo. Eu encorajo todos a irem ao shopping mais vezes. Um governo que escuta seu telefone, coleta seus dados e monitora impunemente seus dados aqui. Um governo que se prepara para usar esses dados contra você quando atacar. E a ocupação final começa. A ocupação da América. Por um grupo multinacional de elites bem engrenado e bem armado que irá abater, matar e subjugar. Acontecendo enquanto nós estamos sentados aqui. Isso está acontecendo ao nosso redor. E aí vem a próxima bomba. Talvez comece numa sexta-feira. Os bancos anunciarão uma ação de segurança, exigindo que os computadores fiquem offline durante todo o final de semana. O dinheiro digital vai sumir. Vão roubar seu dinheiro. Seguido pela detonação de bombas de pulso eletromagnético estratégicas para derrubar as grandes redes. O que parecerá um ataque contra a América por terroristas ou a Rússia. Uma invasão dos Estados Unidos. Os russos tentaram em 47. Bem, Martin, nós não inserimos este clipe aí porque, sendo conspiradores, nós acreditemos em tudo o que ele diz. É. O ponto aqui não é se essas coisas são verdade ou se não são verdade. O ponto central é que as pessoas acreditam ser verdade. Apesar de talvez não ser verdade, ou de ser verdade. Veja, é uma daquelas situações hegelianas. Aham. Mais uma vez, eles estão te dizendo quem está por trás de tudo. Eles dizem que são a elite, mas não definem quem ela é. Não. Em nosso último episódio, nós mostramos que o mundo, de maneira geral, sente que a elite são os multibilionários. Exato. Todo mundo está investigando e daí eles chegam nesse mesmo nível. Sim, mas se elas ficarem somente nesse nível, então terá sido criado na mente dos homens um inimigo em comum. Mas e se este inimigo em comum não for o inimigo? E se o inimigo for uma outra pessoa? Para que isto se torne crível, é possível criar um cenário que torne isto crível. Sim, Não poderia ser uma pandemia? sim. Não poderia ser uma inoculação, que eles tanto falam? Seria possível manipularem o DNA? Seria possível que eles comprometessem o nosso sistema imunológico? Seria possível criar um caos ou guerras como o que estamos vendo no mundo hoje? Aham. Quantos anos se passaram desde esse episódio do Arquivo X? 6 anos. Pois é. E se você considerar o que aconteceu nesses últimos 6 anos, e principalmente nos últimos 3, Por acaso, muitas e muitas pessoas no mundo não se convenceram de que essas coisas é o que realmente estão acontecendo? sim. Com certeza. Muito bem. Não seria conveniente para alguém por trás das cortinas
que tudo isso acontecesse Sim, se ele estiver por detrás da cortina de fumaça. e ninguém o está vendo. Todo mundo fica distraído com essas coisas. Há centenas e centenas e centenas de vídeos diariamente introduzindo essas ideias em sua mente. Então, o inimigo torna-se um inimigo universal. E há então uma grande revolta. Eles não mencionaram a diminuição da população? Com certeza, sim. Não é interessante que as pedras guias da Geórgia acabaram de ser destruídas por uma explosão? Não é? Exato. O que restou delas foi removido com uma escavadeira. Aham. Então, contra o que as pessoas estão se revoltando? Ou melhor, vamos fazer outra pergunta. Será que tudo isto indica que esses gurus bilionários finalmente serão removidos? Ou seriam os verdadeiros inimigos que explodiram aquelas pedras para assim criarem a ideia de que nós vamos acabar com esses bilionários e que de assim haverá uma grande operação de limpeza que vai acabar com esses bilionários? Exatamente. E isso é um engano então maior ainda. Você que cria essa nova onda, que empurra a culpa para um outro lugar. Toda essa coisa. Eu não acho que seria um exagero dizer isso. Seria então possível, como dissemos antes, que o controlador dos fantoches esteja agora mesmo gargalhando ao olhar para tudo isso, uma vez que tudo está de acordo com o plano dele? Exatamente. Se você olhar o que nós mostramos no episódio passado sobre o Twitter e o Elon Musk, de um lado ele está falando uma coisa, do outro lado ele está fazendo o contrário. O outro ponto levantado pelo vídeo é que este seria um ataque contra a América. Certo? Muito bem. E seria um ataque da parte de quem? Ora, dos controladores ultraliberais que estão tentando conquistar o mundo. De acordo com eles, sim. De acordo com eles. As pessoas amam histórias assim. E quanto mais você torna algo secreto, mais evidente aquilo se torna. É assim que funciona a mente humana. Então, vamos deixar bem claro, para aqueles que querem nos categorizar como conspiradores, que isto não é conspiração. Isto tem sido posto em prática no palco mundial. Se é na realidade ou na ficção, isso tanto faz. Nosso interesse não é nenhuma destas coisas. Não estamos aqui preocupados com nenhuma destas teorias da conspiração. A nossa pergunta é: como isto vai terminar? Exato. Quem está conquistando as coisas? Quem vai ficar feliz com isso? Quem está por trás de tudo isso? Ou será que este caos que está assolando todo o planeta é apenas uma coincidência? Seria Satanás tão burro assim? Não. Ele é organizado. Ah, é? Ele é organizado. Você já assistiu aquela série que eu fiz alguns anos atrás chamada De Creta a Malta? Sim. E do livro A Arte da Guerra? Exato. Como se fazem as coisas? Sun Tzu. Aham. Controle absoluto. Aham. Quando se escuta o som do tambor, pum. Se escuta o som do tambor, pum. Se você não obedece à instrução, sua cabeça já era. Então, vamos usar isto como fundamento. Nós estamos testemunhando eventos no mundo que estão ocorrendo seguindo um script que tem sido divulgado e apresentado pela mídia por meio de filmes e seriados como o Arquivo X, que são substanciados aqui e acolá por aqueles que amam essas coisas, também nos Simpsons e, enfim, um monte de outras coisas. E, é claro, nos filmes da Disney, tudo isso é teatro jesuíta. É nisso que eles querem que você creia. Eles acham que é tudo um ataque à América. Mas o que a América representa? Valores, Liberdade. Constituição, liberdade religiosa. O que é que está sob ataque? A religião está sob ataque. Poderia então haver a possibilidade de eles transferirem todo este cenário ao ponto em que estejam prontos a irem às suas barricadas? Ou seja, chegou a hora de abrir mão de todas essas coisas do Rei do Sul.
Vamos finalmente entronar o rei do norte. Lá está ele, gargalhando. Ele está conseguindo o que quer, sem mesmo por um segundo ser o alvo das suspeitas das pessoas. E pelo contrário, sendo representado como um herói. Ele é o herói e o salvador. Martin, seria isto que chamamos engano? Não é isto que profetizou a palavra de Deus? Isso é exatamente o que a Bíblia diz. Muito bem. Agora as pessoas precisam entrar na linha. Pois quando a sua vida pessoal passar a ser afetada, quando a sua vida passar a ser ameaçada, você precisará tornar-se bastante circunspecto e perguntar-se por que isso está acontecendo. Será que Deus poderia estar irado com a imoralidade do planeta? Será que ele estaria prestes a interferir e que por isso precisamos consertar o mundo? De acordo com a minha Bíblia, o mundo não será consertado, ele será piorado, pois este será o engano final. Exato. A coisa vai ladeira abaixo. É mesmo. Nada vai conseguir impedir isso. Nada. E eles vão pensar que isso é uma outra coisa. Que todas essas coisas, como as pedras guias da Geórgia, estão sendo eliminadas. Podem prender alguns desses figurões aí da elite e tudo mais. Eles vão pensar, que bom, agora nós estamos ganhando. Isso também faz tudo parte do plano. Porque nós temos que considerar quem que vai sair vencendo no final. Sim, e não é verdade que nos últimos meses e anos nós não temos visto alguns pertencentes a essas megas elites envolvidos em todo tipo de escândalo, como Jeffrey Epstein, por exemplo, membros da família real, tudo isso. E todo mundo fica acompanhando, mas isso é só uma distração. Eles te dão um petisquinho aqui, um petisquinho lá, mas não é nada significativo. E se você olhar para as redes sociais, 1 ou 2 anos atrás, toda hora eles estavam lá no Senado. E você viu algo mudando na censura? Não. A verdade é que quando eles querem condenar um lado, eles criam uma grande gritaria na mídia. Mas se eles estiverem ao lado dos perpetradores atuais, então há uma supressão de informação. Então isso mais uma vez mostra que depende tudo de quem está dirigindo esse show. A questão é que os dois lados estão envolvidos. É por isso que a teoria da conspiração na qual nós estamos envolvidos não é a teoria da conspiração que você vê aí em filmes e na mídia. A conspiração na qual estamos de fato envolvidos é aquela revelada pela Bíblia. Isaías fala a respeito de uma confederação. Vamos dar uma olhada nesse artigo muito interessante. Novo sistema de controle de alimentos já está pronto. Quem controla a cadeia de alimentos controla o povo. Quem controla a energia pode controlar continentes inteiros. Não estamos lidando com questões de alimentação e energia neste momento? Muito bem. Quem controla o dinheiro pode controlar o mundo. Esta famosa citação de Henry Kissinger está se tornando cada vez mais realidade. Se eles controlam as sementes, eles controlam o alimento. E se eles controlam o alimento, eles podem utilizar a identidade digital para controlar o acesso do consumidor ao alimento. A Bíblia não fala de um controle daquilo que compramos ou vendemos? Sim. Enquanto uma onda de incêndios destrói repentinamente o processamento de alimento, Martin, se eles estiverem construindo um cenário no qual querem que o povo acredite, mais cedo ou mais tarde deve aparecer aí um Salvador que nos livre desta terrível calamidade. O herói de tudo isso é quem controla as marionetes. Não é? E nós temos o script logo aí. É perfeito. Enquanto uma onda de incêndios destrói o processamento de alimentos, carne e fertilizantes, em um momento em que fazendeiros passam por dificuldades e surgem problemas na cadeia de abastecimento, todo um sistema de infraestrutura de rastreamento de alimentos já foi construído em várias cidades e está se espalhando pelo globo. Eles construíram complexos
ultramodernos, controlados por inteligência artificial, capazes de processar qualquer coisa, desde animais até plantas, mas ainda não está em operação. Está sendo preparado para um cenário no futuro próximo. É nessa direção para onde nós estamos rumando. Sim, já foram feitos até filmes a respeito disso. E é nessa direção que estamos Sim. indo. E não são complexos apenas vegetarianos, pois alguns desses complexos, que está sendo construído nos Estados Unidos agora, são processadores de carne, no qual, através de inteligência artificial, cada pedacinho do animal será utilizado. Eles podem processar até 8.000 animais por dia. E a ideia é lançar esses complexos em 2026. A indústria de agricultura interna vertical foi avaliada em 5,5 bilhões em 2020 e projeta-se alcançar 19,86 bilhão até 2026. Para se ter uma ideia, o novo complexo Bowery Farming, em Arlington, Texas, será capaz de servir 16 milhões de pessoas num raio de 322 quilômetros. Este é apenas um entre as dezenas de complexos de agricultura verticais espalhados pelo país, financiados por grandes investidores. Bem, o Bill Gates é a pessoa que mais tem terras, tem fazendas nos Estados Unidos. Exatamente. A Aerofarms, que tem o maior complexo de agricultura vertical no mundo, ajudou a desenvolver o primeiro produto geneticamente editado CRISPR-Cas9. Centenas estão seguindo o exemplo. A National Geographic acredita que a edição de genes é a próxima evolução alimentar. Aquele vídeo do início não falou algo assim? É, interessante. A arma biológica da qual eles estavam falando naquele seriado era uma tal de CRISPR-Cas9. Ora. E não é interessante que uma fazenda ou fazendas verticais estejam envolvidas no desenvolvimento dessas tecnologias? A Aerofarms também trabalhou em um teste NIH para produzir proteínas para as vacinas de Covid. Parece que há uma atividade bastante entrelaçada acontecendo diante de nós. Vamos voltar ao básico. Isso é o que a indústria está fazendo. Há várias mega companhias envolvidas desde o início, seja a Monsanto, que acabou sendo comprada pela Bayer, que, aliás, é uma mega empresa farmacêutica. Ou seja, estas empresas são gigantescas. Não se trata mais de bilhões, mas de trilhões. E eles controlam tudo isso. E empresas como a Monsanto, por exemplo, produziram aquele famoso pesticida, o Roundup, que envolvia modificação genética. E, aliás, eles perderam vários processos recentemente, pois houve muitas alegações de que esse Roundup causa câncer. Bem, nós já falamos sobre agricultura bastante aqui. Já abordamos isso em vários episódios. A pergunta que deve ser feita é: como é a agricultura de Deus? Qual seria o ecossistema mais produtivo conhecido pelo homem em todo o mundo? As florestas tropicais? As florestas tropicais? Quem ara as florestas tropicais? Ninguém. Ninguém ara as florestas tropicais. Ainda assim, são ecossistemas mais produtivos que se conhece. Na verdade, o solo é bastante pobre. E por quê? Porque tudo está nas plantas, sendo circulado por um ciclo perfeito de crescimento, decomposição, repetindo esse ciclo vez após vez. Os melhores fazendeiros do solo são os micro-organismos, assim como os macro-organismos, as minhocas. Todos eles desempenham um papel fundamental. Há também os fungos. Todos eles estão contribuindo nesta atividade. Este é o melhor método de agricultura que se pode haver e é totalmente orgânico. Nele não há necessidade de se acrescentar fertilizante algum. É um sistema perfeitamente independente.
aquilo que os micro-organismos produzem, o que as minhocas produzem, e o que os macro-organismos produzem, o que o fungo produz, tudo contribui para a saúde das plantas. Correto? Aham. Bem, esse é o sistema de Deus. Mas aí vem o homem dizendo, não, eu não vou fazer assim. Eu vou revirar tudinho. Vou fertilizar o solo e assim matar os micro-organismos. Também os macro-organismos e eu mesmo vou alimentar as plantas. E então, alimentar as nações. Nós já falamos aqui muitas vezes o que é necessário para que a planta cresça. 5 ou 6 minerais farão a planta parecer boa, porém totalmente carente de nutrientes. Se você tiver minerais como fósforo, nitrogênio, potássio, cálcio, se tiver essas coisas no solo, isso realmente já é suficiente para que a planta cresça com aparência verde, ainda assim muito suscetível a doenças e também a insetos. E é justamente para protegê-las deles que elas precisam de pesticida. Hoje em dia, se enche as plantas de pesticidas. Isso é muito prejudicial ao corpo humano. Além disso, eles praticam a monocultura, concentrando a plantação em uma coisa só. Mas quando Deus criou Adão e Eva e os colocou no jardim, será que era uma monocultura? Não. Será que só tinha uma planta lá para eles comerem? Não, eles tinham uma grande variedade de plantas. Pois é, então era um sistema múltiplo. Tinha de tudo lá, tinha grãos, legumes, árvores que davam semente, frutas, tudo o que se imagina. E foi assim que Deus planejou a coisa. Mas hoje temos 2 tipos de agricultura. Temos a orgânica e esse tipo de agricultura que estamos falando agora. Essa aí é totalmente controlada. Aquilo que ela produz é determinada pela indústria. Ao pegarmos essas plantas manipuladas geneticamente e plantar uma geração delas, podemos pegar essa semente para propagar a próxima geração? Não, vai ser que nem aquela figueira presunçosa, não vai dar frutos. Muito bem colocado, Martin. É exatamente assim. Portanto, a verdadeira agricultura instituída por Deus é aquela em que você nutre a planta através do enriquecimento do solo e não pela alimentação da planta. O solo deve alimentar a planta e para que isso aconteça, você precisa dos micro-organismos a fim de processar o solo através das atividades deles e para isso você precisa de matéria orgânica no solo, como composto, as folhas que caem das árvores, em que se cria aquele ambiente de digestão que provê os ácidos, que deixam os minerais disponíveis no solo. Aí vai lá a plantinha, pega aqueles minerais e aí continua o ciclo. É assim que Deus planejou. E Deus também nos deu as sementes de herança, ou seja, as sementes herdadas de nossos pais, de herança. Essas sementes são passadas de geração a geração, vez após vez. E os tipos de frutos que se tem, por exemplo, o tomate. Lá na Inglaterra, eles chamam de tomatoes. E alguns argumentam que não é uma fruta, e sim um vegetal. Pois é, algumas pessoas dizem isso, e os americanos fazem graça da maneira como eles pronunciam. Mas, de qualquer maneira, existe uma grande variedade nas sementes de herança, uma variedade gigantesca. Veja quantas variedades de tomates se tem com esse tipo de semente. Pequenos tomates, tomates gigantes, médios, todos os tipos de tomates. Existem verdadeiros tomates gigantes, como o tomate arco-íris e o oxtail, e eles são maravilhosos. Eles têm muito sabor. O problema é que eles não são bons para o mercado, porque eles amassam muito fácil. O que o mercado quer é algo que não seja tão grande, que tenha um formato bonitinho, que tenha uma estrutura mais firme. E é isso que o mercado exige.
Eles então manipularam o tomate geneticamente para sempre conseguir isso. O resultado é esse tomate sem graça, sem gosto. Ele pode até parecer bonito, mas comparado com a semente normal, ele é tão saboroso quanto isopor. É verdade. E se você der uma mordida no seu sanduíche com um daqueles outros, o sanduíche inteiro se desintegra quando você morde um desses. Mas esses outros, quando você morde, eles são macios. Que nem uma faca atravessando manteiga vegetariana estrita. Mas a conclusão é a seguinte: a indústria de sementes de herança, quando comparada a outra indústria de sementes, é minúscula, não é? É totalmente minúscula e também é pisoteada pela outra. Eles procuram denegri-la. Veja, o meu conselho a todos é que vocês encontrem estas sementes de herança e as armazenem. Se for necessário, coloque-as no congelador, mas consiga estas sementes, para que assim a gente não fique escravo das sementes desta indústria, pois estas empresas querem controlar você. E isto não é conspiração. É a Bíblia que diz que eles querem nos controlar. E se você der uma pesquisada, é fácil perceber quem controla o quê. Correto? Mais um artigo. A indústria alimentícia já foi monopolizada por 10 empresas, a maioria das quais incluem a Vanguard e a BlackRock como os maiores acionistas. Aqui estão todas estas empresas, como você pode ver, há várias delas, mas lá ao centro vemos a Nestlé, Coca-Cola, Unilever, Kellogg's, a PepsiCo, todas elas. E, naturalmente, a BlackRock é a que possui maior parte delas. E as pessoas acham que é só isso. Mas eu acho que tem alguma coisa faltando ali. Afinal, quem controla estas empresas? Basta fazer alguma pesquisa e você vai descobrir que estas empresas são controladas pelos Cavaleiros de Malta. E a quem eles juram lealdade? Ao Papa. Ao Papa? E será que entidades políticas como presidentes também não fazem parte dos Cavaleiros de Malta? Nós já mostramos aqui várias vezes que todos esses daí sempre vão para o Vaticano para receber instruções. E no que se refere aos Cavaleiros de Malta, eles são independentes ou estão associados aos jesuítas? Com certeza. Os jesuítas estão mais envolvidos com o ensinamento, a filosofia, ao aspecto político, mas os Cavaleiros de Malta lidam mais com o mercado, a economia. Aliás, isso não está em Apocalipse capítulo 18? Sim. Sobre quem controla o mercado? Os mercadores não vão chorar e lamentar quando Babilônia cair? Ora, por que fariam isso? Porque suas riquezas vão sumir em um momento. Mas por que suas riquezas iriam embora se eles são independentes? Eles não dariam a mínima. Eles simplesmente seguiriam adiante. Eles simplesmente pisariam neles. Mas não, eles lamentam e choram. As pessoas precisam estudar as profecias para saber para onde estamos caminhando. Eles querem nos controlar. Exato. Agora, o que você acha? Será possível que estas mega empresas, controladas por estes indivíduos sinistros, são capazes de controlar os alimentos de uma maneira tal que podem colocar algo dentro do seu corpo que você não gostaria que estivesse lá? Com certeza isso também pode fazer parte do esquema deles, porque essas pessoas não têm um compasso moral. Talvez até tenham, mas está torto. Vai ser para benefício deles. É o diabo que dá a eles poder e autoridade, e o diabo não é nosso amigo. Muito bem. Martin, isso é muito importante. Não existem mídias por aí dizendo que certos alimentos que compramos contêm coisas como óxido de grafeno, por exemplo? Não é verdade? Eu mesmo já peguei um ímã para ver se, por acaso... Bom, nós já falamos sobre isso aqui. E realmente você encontra coisas muito estranhas. Mas ainda se ignorarmos,
pois afinal são consideradas conspirações. Se você considerar os aditivos, tem coisas muito suspeitas ali. Por acaso você já tentou investigar o que significa cada um deles? Não. Alguns deles são bons, como vitamina E, por exemplo, e outras coisas. Mas alguns deles são muito sinistros. O TBHQ, por exemplo. O que lixo petroquímico está fazendo na comida? Eu não acho que... Bem, hoje em dia quase que você não pode mais achar algum alimento que não tenha isso dentro. Eu não compro esses produtos. Eu os ignoro. Qualquer um destes cereais ou os... qualquer coisa. Eles têm esse negócio. Eu não compro se estiver ali. Mas não é só este. Há outros componentes que promovem, por exemplo, a crocância e a longevidade, mas são muito prejudiciais à humanidade. Eu me pergunto por que eles são permitidos. É inacreditável. Então, qualquer uma dessas mega empresas... Martin, precisamos voltar à dieta original. Nós temos mesmo. Sabe, exatamente nisso que se encaixa. Atualmente existem gráficos mostrando que nos últimos 100 anos, assim que mais carboidratos e tudo mais começou a ser consumido, foi aí que então começou a haver um aumento nos níveis de câncer e tudo mais. Mas e todas essas porcarias aí que você mencionou, que são adicionadas na comida? Por que eles não consideram esses fatores também? Uma outra pergunta. Não nos tornamos dependentes dessas empresas? Ninguém quase mais cuida de si mesmo hoje em dia. As pessoas estão totalmente dependentes dessas empresas. Por acaso não tivemos uma catástrofe de comida infantil, na qual as mães ficaram desesperadas por não saber o que dar aos seus filhos? Procure voltar para o tempo de Abraão. Será que Abraão dependia de um supermercado e de suas comidas processadas para alimentar os seus filhos? Não, mas você nem tem que voltar tanto tempo atrás assim. Eu sei. Vamos voltar a 300 anos atrás, então. Não, 100 anos. Ou 100. Por acaso eles tinham tudo isso há 100 anos atrás? Mas alguns vão dizer que eles eram malnutridos, etc. Mas Abraão se parecia mais com a hóstia angelical do que qualquer coisa. É porque eles sabiam alimentar-se. E nós precisamos aprender como nos alimentar. Precisamos nos tornar especialistas em comida integral. Porque não apenas é um fato que esses produtos que colocam nas comidas é prejudicial, mas se você quiser se tornar um pouquinho mais conspirador, estes alimentos podem tornar-se até uma arma contra a humanidade. É o que dizia ali no Arquivo X. Exato, e é por isso que eu acho que seria bom que as pessoas abrissem os olhos e olhassem para essas coisas. Mas ainda que essa história aí seja apenas uma conspiração para nos empurrar para uma dialética hegeliana, para chegar a uma direção específica, apenas a questão dos aditivos colocados na comida deveria ser suficiente para nos convencer de que precisamos de um estilo de vida diferente. Bill Gates insiste que secas e mudanças climáticas estão destruindo nossa habilidade de fazer agricultura e que o futuro consistirá das populações indo para as áreas metropolitanas, onde a agricultura vertical será necessária para alimentá-las. Felizmente temos o Bill Gates, não é? Ele sabe de tudo. Não precisamos mais de Google ou enciclopédias. Basta perguntar ao Bill Gates o que devemos fazer e ele nos dirá. E você esqueceu de mencionar que nós deveríamos agradecer ao Bill Gates pelo computador pessoal. Porque se ele não tivesse nos trazido os computadores pessoais, nós nem teríamos como usar o Google. E onde está o problema? Ele quer que nos mudemos para cidades para que eles possam nos alimentar da maneira que eles querem. Bem, eu tenho a informação de que Deus quer exatamente o contrário. Saiam das cidades e vão para um estilo de vida natural. Em breve, as cidades serão como um feixe preparado para o fogo. Deus quer que nos movamos para outra direção. Exato. Então, você também pode pensar que se o diabo, que está por detrás de tudo isso, quer que você mude para as cidades, ele vai fazer ficar mais difícil para sair delas. Eu, na verdade, sou muito grato a pessoas como o Bill Gates.
Pois, na verdade, eles nos dizem exatamente o que não fazer. Mas eles também podem ter um engano nisso. Ah, isso é verdade. Às vezes, eles dizem exatamente o que nós dizemos para fazer, mas com uma pequena distorção. Isso é importante. Exatamente. Pois quando eles dizem, por exemplo, que temos que ser vegetarianos Ou veganos. ou veganos, eles estão se referindo a um alimento manipulado e não um produto integral natural. Isso é muito importante. Muito importante. Porque as pessoas podem agora começar a dizer, se eles dizem para nós nos tornarmos veganos, então vamos fazer exatamente o oposto. Então temos que comer somente carne. Mas eles também controlam a carne. Eles controlam as duas coisas. Afinal, as empresas que produzem esses alimentos são deles. Você acha mesmo que está comendo carne não imunda? Eu acho que eles deveriam dar uma assistida nas suas apresentações de anos já atrás. Sim, vamos dar uma olhada então. Se este é o caso, por que ele adquiriu 242 mil acres de terra cultivável na última década, enquanto ao mesmo tempo investiu em agricultura vertical? Quem se senta à mesa com comida saudável servida por Bill Gates, enquanto o resto da população come comida geneticamente modificada de fábricas fechadas, entregues aos supermercados locais e acessados por meio de uma identidade digital? Sabe, Martin, seja como for, a conclusão é essa. Eles querem controlar a comida. E eles vão controlar quem tem acesso à comida. Isso é bíblico. É, para isso que nós estamos rumando. Vamos continuar com o artigo, ele é bastante abrangente. Dezenas de grandes complexos de processamento de alimento e carne, coincidentemente, pegaram fogo nos últimos vários meses. Se esses eventos foram coincidência, ou se foram intencionais, ou naturais, no fim das contas não importa. O que importa é o resultado disso. É, para isso que nós temos que olhar. Desde o início de 2022, dezenas de grandes complexos de processamento de comida e fertilizantes foram incendiados, explodidos ou atingidos por quedas de avião no Arizona, Arkansas, Califórnia, Illinois, Indiana, Kansas, Louisiana, Maine, New Hampshire, North Carolina, Oregon, Texas, Washington e Wisconsin. Seria tudo isso coincidência? Bem, de acordo com a narrativa, sim. Será que as agências checadoras de fato disseram alguma Sim, coisa? eles já fizeram isso já. Se você procurar na internet, e eu já mencionei isso antes, desastres em plantas de processamento alimentício. Se você colocar só essas palavras no Google, a primeira página já é checagem de fatos. E quem controla essas agências? Aí estão algumas imagens que provam estes eventos e, sabe, aviões batendo em edifícios tornou-se algo bastante comum nas últimas décadas. A USDA e a FDA já aprovaram a carne fabricada em laboratório, o gado geneticamente modificado, e estão financiando os globalistas a pesquisarem e desenvolverem agricultura celular, assim como cultivos internos e empresas genéticas, enquanto relaxam nas regulações de produtos geneticamente modificados. O quão longe destas coisas você acha que o povo de Deus deveria manter-se? Tão longe quanto o Oriente é do Ocidente. Eu também acho. É claro que a ideia de agricultura vertical interna seria bom para as pessoas com pouca terra, assim como os que vivem em climas hostis e todo mundo que queira segurança alimentar, enquanto essas agendas contra a humanidade continuam a caminhar. Mas não faria mais sentido as comunidades procurar pelo autossustento, ao invés de depender de uma identidade digital para ter acesso a um alimento controlado pela indústria? O valor nutricional da luz LED contra a luz solar remove alguns dos nutrientes do produto, mas diante da dificuldade de se ter acesso à comida, ou caso não se deseje alimento geneticamente modificado, pode parecer uma boa ideia. Pode até ser que haja pessoas que não gostam desse sistema e procuram fugir dele, mas a maioria da humanidade não vai ter escolha. Não. Não é mesmo?
Assim, quem se tornará o alvo dessas empresas, caso elas desejem controle total? O povo de Deus que está se distanciando dessas coisas. Sendo assim, temos um inimigo? Sim. Muito bem. E será que este inimigo seria o Bill Gates? Não. Não, ele é um pau mandado. Eles querem que nós pensemos isso. Eles querem que eu pense que ele é o inimigo. E estão trabalhando arduamente para fazê-lo parecer o inimigo. Assim como as pedras guias da Geórgia, que dizia, reduza a população para 500 milhões de pessoas. Então, a solução que encontraram foi Explodir. explodi-las. Como se isso fosse acabar com tudo. Como se isso acabasse com o problema. Apesar da agricultura vertical ser brilhante em muitos aspectos e pode ser benéfico em uma escala pequena de comunidades, o fato que esta agenda global de remover as fazendas e assim controlar toda a produção pelos próprios globalistas torna esta agricultura incrivelmente preocupante. Ele não quer inculcar alguma coisa na sua cabeça aqui? E obviamente você pode notar aqui que esse artigo foi escrito por alguém que já escolheu um desses lados. Muito bem. Outra pergunta. As mega fazendas e lugares assim, será que há um movimento no mundo todo de desapropriar estas fazendas? Sim. E só para jogar isso aqui. Se as fazendas foram desapropriadas, o que acontece com as fazendas? Elas são então usadas ou ficam desocupadas? Elas geralmente estão inertes ou simplesmente tornam-se desertos. Mas, seja como for, o que diz o espírito de profecia? Devemos ir para o campo a fim de comprar um pequeno pedaço de terra para cultivar nosso próprio alimento. Isso não soa como uma mega fazenda? Não, não mesmo. Então, não é um mau conselho, considerando quais são os planos deles. Deus não pode ser deixado de fora desta equação. Não. Mas é interessante vermos para onde estamos caminhando. Imagine, em um futuro não muito distante, dirigir para o interior em seu veículo elétrico obrigatório e observar antigas fazendas substituídas por turbinas gigantes. É uma imagem bastante distópica que ninguém quer experimentar. Mais uma vez, aqui, nós vemos um elemento de medo, ideias conspiratórias sendo colocadas nas mentes, mas mesmo assim, a conclusão é que há um movimento querendo controlar o abastecimento de alimentos. Isso é importante e é por isso que nós estamos falando disso aqui. Nós não vamos ver nenhum artigo aqui que vai ver as coisas da maneira que a Bíblia explica. Na maioria das vezes, a pessoa que escreveu o artigo, ela já vai ter escolhido um dos lados. Muito bem. Eles são enviesados em seu pensamento. Também devemos tomar muito cuidado para não sermos tendenciosos em nosso pensamento. Lembra quando o QAnon era uma grande moda no mundo? Nós alertamos que isto era parte da dialética hegeliana. Tomem cuidado. Não embarquem num trem simplesmente porque estão procurando por um salvador. Exato. A conclusão de tudo, Martin, é que não há um salvador terreno. Esqueçam essa ideia. Nunca vai acontecer. Nós vamos sim chegar ao caos. A fome vai chegar. Esse mundo caminha para a destruição. O Salvador existe, mas você tem que escolher o Salvador correto. Exato. Este é um gráfico interessante. Ele mostra o que está causando a guerra na Ucrânia com relação à crise alimentar. Fale-nos sobre esse gráfico, Martin. Bem, a linha vermelha são óleos vegetais. E o quão importante eles são para cozinhar no dia a dia? Para a maioria da população mundial. Esta é a alta de preços, não é? Sim, A alta de preços é sempre um indicador da disponibilidade. Se a disponibilidade diminui, o preço aumenta. Isto mostra que há de fato um aumento muito grande, sim, não é mesmo? 137%. E a linha amarela? A linha amarela é cereais. Eles também aumentaram. É, Isso é um pouco mais sério, pois cereais são um pouco mais
importantes. É bastante sério. E a linha preta? O índice de preço dos alimentos. Em geral, tudo está aumentando. O alimento está se tornando mais caro. 60%. É Isso muita coisa. Nos últimos E não 2 estamos meses. falando sobre combustíveis fósseis aqui. Estamos falando de comida. É. E dizem que a culpa de tudo isso aí é por causa da guerra na Ucrânia. E a linha roxa? Laticínios. Laticínios também aumentaram. E daí a carne e o açúcar. Basicamente, tudo subiu de preço. E os mais importantes, na minha opinião, são esses 3 primeiros. Todos eles subiram muito. É o preço do óleo de cozinha, dos grãos e dos alimentos em geral. As coisas estão se apertando. E parece que há um culpado. Exato. Eles sempre têm alguém. Sempre tem quem um eles culpado podem- de tudo. E é sempre o cara errado. Artigo da The Economist. Comida e energia caras estão aumentando a inquietação global. Quando há uma crise de energia ou alimentar, temos inquietação. Isso não faz parte dos planos do inimigo? Eles amam o caos. Porque a partir disso, eles podem obter a síntese. Isso mesmo. A ordem deles. Ordo ab cal. Dinheiro já não tem valor algum em Istambul. Lamenta o narrador do Meu Nome é Vermelho, uma novela de Orhan Pamuk, passada no século XVI. Inflação galopante atinge a Turquia de novo hoje. Oficialmente está 73% mais caro, mas todos suspeitam que ainda mais. Este é um ganhador do Prêmio Nobel falando sobre essas coisas e ele lamenta o fato que estejamos vendo essas coisas acontecerem. Mas não apenas a Turquia. Veja o Sri Lanka, por exemplo. Caos. Ou mesmo veja a inflação nos Estados Unidos da América. E não é interessante que a moeda que está ganhando força diante de tudo isso seja justamente o rublo? O rublo, Não é irônico, não é mesmo? Mas enfim, será que estamos caminhando para uma crise? Ah, é inevitável. Temos aqui mais um gráfico encontrado na revista Economist, que é uma fonte de bastante reputação, se bem que eu não sei mais o que podemos chamar de boa reputação hoje em dia. Mas vamos dizer que já foi bastante de boa reputação. É, quase que dá pra nós dizermos que isso aí está vindo dos que estão organizando. Com reputação, porque talvez eles possam ser parte de todo esse sistema. Ele fala a respeito das possibilidades de tumultos e revoltas nos próximos 12 meses, de junho de 2022 até os próximos 12 meses. Segundo os parâmetros deste gráfico, vermelhos são as chances muito altas, cerca de 100%, depois 75, 50, 25, 0 e negativo. E o que vemos aí no gráfico? Bem, os países em vermelho estão, por exemplo, ali na África, 1 ou 2 ali na América do Sul, temos um grande ali, o Egito, mas enfim, a probabilidade de agitação até 75% são todas essas áreas mais escuras. Martin, parece que nosso país está prestes a entrar numa montanha-russa. Nós vimos isso na semana passada. Sim, acabamos de ver protestos. E por causa da energia. Protestos por causa da energia? E é interessante que tenham deixado os Estados Unidos, assim como o Canadá, a Austrália e alguns países ali do leste, foram deixados fora do gráfico. Isto porque, aparentemente, não houve dados suficientes. Mas, Martin, ao vermos os jornais, aonde vemos falar sobre tumultos? Na Europa. Não é justamente na Europa e Estados Unidos? Por acaso não foram os fazendeiros lá na Holanda que se revoltaram, deixando os supermercados vazios, pelo fato de terem sido marginalizados por regras do governo? Ora, por que o governo está fazendo leis para marginalizar os fazendeiros? Por causa da mudança climática. Quando eu era jovem, Martin, sabe, já existia um tempo em que eu fui jovem.
Os fazendeiros eram justamente a classe protegida. Eles eram ajudados pelo governo. Mas hoje é justamente o contrário. Na França também estão acontecendo protestos de fazendeiros. Então não acho ser verdade essa falta de dados. Mas os especialistas que nos provêm com essa informação é o Fundo Monetário Internacional, todas essas mega organizações. Podemos então esperar agitação? Com certeza. Mas e o Fórum Econômico Mundial? O que ele tem a nos dizer? Aonde os maiores economistas esperam as maiores inflações, assim como maior insegurança alimentar? Tempos difíceis aguardam a economia mundial, dizem os especialistas. Há dois aspectos aqui, Martin. Temos a expectativa de alta inflação e, então, a expectativa de insegurança alimentar. Nos Estados Unidos, eles esperam uma inflação de 96%, mas uma zero probabilidade de insegurança alimentar. Só isso? Não. Eu não acredito nisso. Quantas das empresas que embalam alimentos foram destruídas nos Estados Unidos? E o que acabou de acontecer com as comidas para bebê? Há uma grande insegurança alimentar. Talvez o que eles saibam, que eles não estão dizendo aqui, é que não haverá de fato insegurança alimentar, mas apenas uma insegurança ao acesso à comida. Exato, controle. Controle. E em qual país nós estamos lendo que este controle será absoluto? Nos Estados Unidos. Isso não está na Bíblia? Exato. Está lá em Apocalipse capítulo 13, no bastião protestante do mundo, que supostamente libertou-se dos grilhões e correntes da Idade Média. Esta nação colocará novamente em si mesma esses grilhões intencionalmente. Mas o que faz uma nação querer colocar intencionalmente essas correntes? Se você não tiver comida. Comida. E esse cenário aí, não te traz lá de volta para o Egito com José? Exatamente. É isso mesmo. Estamos caminhando para aquilo que o Papa disse, mas vamos deixar isso de lado por enquanto. Já na América Latina, bem, tem um pouco mais de insegurança. No que tange à África, bem, a situação é horrenda. Haverá tanto inflação como insegurança alimentar. Já no Oriente, bem, todos esses países de primeiro mundo não parecem estar muito preocupados sobre comida, mas eu tenho uma notícia para eles. Eu acho que a Bíblia nos diz que esta insegurança alimentar será internacional. Eu concordo com você, mas o que também é interessante é que, como nós mencionamos agora com os Estados Unidos, esses outros países é quase como que, se nesses países onde existe mais controle sobre a comida, eles não têm esses problemas. Se você olhar para a África, eles não têm essas mega usinas alimentícias como nós mencionamos no artigo anterior. Então ninguém está plantando ou poderá suprir a comida. A maioria planta a sua própria. E caso você não tenha se preparado, se você não tiver sementes, se você não estiver preparado para cuidar de si mesmo, haverá problemas muito sérios aqui na África. Portanto, seja lá qual for a maneira que olhamos isso, até mesmo se olhamos para a África, por exemplo, eles já tinham dito que haveria muito tumulto por aqui. Mas lá no norte tem um monte de guerra. E isso é interessante. É mesmo, exato. Mais uma usina de processamento de alimentos fecha suas operações, aumentando ainda mais a longa lista de fechamentos. A George's Prepared Foods anunciou o fim das operações de sua usina de processamento de frangos na pequena cidade de Caryville até o fim do verão. O anúncio do fechamento aumentou o número de fechamento de usinas de processamento de alimentos da América nos últimos 100 anos. Enquanto isso, em Londres, Ontário, o grupo Aspire Food recentemente anunciou que a sua nova fábrica de produção de insetos produziria 9.000 toneladas métricas de grilos anualmente para consumo humano e animal na América do Norte,
De acordo com o produtor canadense. Você tá afim de comer grilos, Martin? Não, obrigado. Eu não tenho nem um pouco de vontade. Eu prefiro plantar vegetais e daí comer eles. Como dissemos da última vez, Martin, prepare-se. Aprenda a plantar alguma coisa em sua casa. Uma batata, uma cenoura. Tenha uma pequena horta, se for possível. Estoque alguns grãos. Alguns grãos, Apenas para lembrar, os tecnocratas do Fórum Econômico Mundial exortaram as pessoas, semanas atrás, a trocarem a carne por comidas que beneficiam o clima, como algas e cactos. Parte da nova ordem mundial é reiniciar a economia global e mudar o que as pessoas comem. Resumindo, eles querem acabar com a agricultura privada. Sim. Eles querem a agricultura industrial. Querem que todos passem a comer comida processada, com insetos e todo tipo de coisas. Produtos que substituem carne, tudo geneticamente modificado. Carnes que não são carne. Mas seriam essas carnes naturais? Não. Não. Quando eles dizem que devemos adotar substitutos da carne, eles estão se referindo a alimentos altamente processados, não alimento natural. Eles estão falando das comidas que eles produzem. E você sabe o que há nesses alimentos? Não. Não? Mas o mesmo, você não sabe o que está na carne e em todos os outros alimentos que eles também produzem. Exatamente. Então, a questão é que nós devemos ficar longe desses alimentos processados. Coma plantas, coma coisas naturais, coma comidas integrais. Veja este movimento fortíssimo, incentivando o consumo de proteína. Proteína, você precisa de proteína. Acontece que só precisamos de 8 miligramas de proteína para cada quilo do nosso corpo, o que quer dizer que uma pessoa comum precisa aproximadamente de 60 a 80 gramas de proteína por dia. O corpo foi projetado para carboidratos, só que a mídia transformou o carboidrato no inimigo da humanidade. Exato, nem mesmo a mídia, os cientistas e doutores. Os cientistas. Eles não sabem para o que o corpo foi projetado. Os tijolos do corpo são as proteínas. Eles são os tijolos, o maquinário, as enzimas que fazem a coisa acontecer. Eles são a sua musculatura, todas essas coisas. Isto é a sua proteína. Mas uma vez que você está construído, e você já é um adulto, você só precisa de 8 miligramas por quilo para manter o seu corpo. Se você é um bebê ou uma criança que está crescendo rapidamente, ao invés de 8 miligramas, você precisa de 10. Mas o seu peso corporal vai ser menos também. É menos? Então, a verdade é que precisamos de pouca quantidade de proteína. O combustível que move o corpo é o carboidrato. O nosso cérebro funciona exclusivamente com carboidratos. A sua infraestrutura principal não consiste de proteína, mas de gordura. Portanto, você precisa de todos esses nutrientes em seu estilo de vida. Mas por que o carboidrato ficou com uma fama tão ruim hoje em dia? É por causa dessas indústrias. Exato. Essa indústria que criou produtos que transformaram os nossos alimentos em coisas que aumentam o índice glicêmico, vários problemas desse tipo, como também problemas intestinais pelo fato de terem removido dos alimentos a fibra. Veja, há 2 tipos de fibra, a solúvel e a insolúvel. A fibra que é imprescindível para a nossa motilidade é a fibra insolúvel. Já a fibra que é imprescindível para a formulação da glucose e controle do açúcar é a fibra solúvel. Precisamos das duas. É por isso que precisamos de carboidrato não refinado. É para isso que o nosso corpo foi projetado. Veja as frutas, por exemplo. Eu lhe dou todas as frutas para alimento. Ora, o que há em maior concentração em uma fruta? Por acaso é a proteína? Carboidratos.
Exato. Há apenas 2% de proteína na fruta. A maior parte é o carboidrato. E aonde esse carboidrato está embalado na fruta? Em fibra solúvel. É por isso que conseguimos fazer geleias com as frutas. É por isso que ao cozinhar a aveia, ela se torna grudenta. É porque ela tem fibra solúvel. Qual é a função da fibra solúvel? Regular a glucose. Regulação do açúcar. Para isso, você precisa de alimentação integral. E essas indústrias são a desgraça da sociedade. Elas destruíram verdadeiras gerações com os seus produtos refinados, que alimentam desde pequenas crianças até os adultos. É por causa delas que temos diabetes, doenças secundárias e todas essas desgraças. E como se isso não bastasse, elas acabaram com a reputação do carboidrato. É esse o problema. Elas vendem a ideia de que o carboidrato é o problema. Só que não. O problema é o carboidrato corrompido que elas produzem. Exato. Vamos voltar à questão da elite que está controlando todas as coisas. Eles sempre nos levam aos bilionários, os Rothschild ou os Rockefellers. Só que não percebem que o nome Rothschild, por exemplo, é um nome que é derivado de tempos antigos, Rothschild, ou escudos vermelhos, que era emblema do exército romano. Eles são, na verdade, os banqueiros do Vaticano. E os Rockefellers se enquadram nesta mesma categoria. O relatório da Fundação Rockefeller, chamado Recomece a Mesa, previu a crise alimentar gerada pelo Covid 2 anos antes de acontecer. Você se lembra que houve uma tremenda destruição de grãos, de silos de grãos? Havia essas mega armazéns na China, por exemplo. Se eles guardam lá tanta comida, é claro que haveria uma crise alimentar. Aham. Apenas alguns meses dentro da pandemia do Covid-19 e quase 2 anos antes que os oficiais de saúde global alertaram sobre a crise de falta de comida, a Fundação Rockefeller emitiu um relatório prevendo a crise e oferecendo soluções, incluindo a mudança para registros online e compras online de comida. Martin, quem é que controla todos estes mecanismos? Eles controlam. É, a indústria. A indústria. No relatório publicado em 28 de julho de 2020, intitulado Recomece a Mesa, Momento de Transformar o Sistema de Alimentação Americano, a Fundação descreveu uma fome e crise nutricional como esse país nunca viu em gerações. Seus autores colocaram a culpa na crise da Covid-19. Será que existe informação aí fora que alega que a crise da Covid-19 foi uma crise manipulada? Aham. Existe, não? É. Eles dizem isso. É. Se você quer recomeçar algo, Exato. o que deve ser feito com o antigo? Você deve tornar isso inútil. Deve ser removido. Está acontecendo? Devemos sempre olhar para o resultado Uhum. e mais uma vez fazer a pergunta: quem quer tudo isso? Alguém que quer o controle. Só que essas pessoas que já têm muito dinheiro, elas já são muito ricas. Então o plano tem que ser por algum outro motivo. E o que é que eles querem controlar? Querem controlar você. E quem na Bíblia é indicado como aquele que quer controlar você? Satanás? Satanás. E quem são os seus agentes? De acordo com a Bíblia. A besta, o papado? A besta, Aham. o papado. E quem está dançando e fazendo tudo o que ele quer? A segunda A besta. segunda besta? Veja como tudo acaba na Bíblia. Se você não estuda sua Bíblia, você ou vai pensar que essas pessoas são seus inimigos, ou vai pensar que eles são os heróis. Mas não há heróis neste planeta que poderão salvá-lo. O relatório concluiu que a crise deveria ser administrada não pelo fortalecimento da segurança alimentar para os mais vulneráveis, mas pela alteração de todo o sistema alimentar e sua cadeia de abastecimento. Em outras palavras, precisaríamos recomeçar a mesa. Martin,
A minha Bíblia me diz o que eu devo comer. Eu não tenho desejo nenhum de ter a minha mesa modificada. Eu já fiz isso uma vez. É. Quando eu finalmente abandonei a dieta deste mundo que estava destruindo a minha saúde. Eu já mudei minha mesa e eu não quero ir para deles. Não vou comer baratas. É. Nem qualquer outro transgênico que... Nem gafanhotos ou seja lá o que for. E, aliás, João Batista comia locusta e não o inseto. A Fundação Rockefeller convocou essa alteração do sistema alimentar menos de 2 meses depois do Fórum Econômico Mundial, em 3 de junho de 2020, revelar sua visão do grande recomeço. Olha que interessante! Eles estão todos sincronizados, todos tocando a mesma melodia. Muito bem, Martin, vamos dar uma olhada no que o Sky News tem para nos dizer. Atualmente, em 2 lugares muito diferentes ao redor do mundo, estamos vendo o que acontece quando a esquerda e o culto ao clima começam a implementar seus esquemas malucos para salvar o planeta. Vejam, nenhum desses esquemas climáticos de rede zero funciona sem perturbar maciçamente ou mesmo destruir a vida dos mais humildes. Pequenas empresas, fazendas, familiares, empresas de pais e mães, vida familiar comum. Na Holanda, atualmente, há grandes manifestações. Você não as verá nos noticiários porque as autoridades holandesas estão literalmente fechando pequenas fazendas para cortar as emissões de óxido de nitrogênio e amoníaco até 2030. Milhares de manifestantes holandeses que dirigem tratores saíram esta semana para continuar as manifestações contra o plano radical do governo de reduzir as emissões de nitrogênio em 30% a 70% como parte da sua agenda verde. Uma loucura burocrática completamente arbitrária. Mas isto é o que acontece quando se legisla as metas climáticas. As pequenas pessoas, os agricultores, os pequenos negócios, eles são esmagados sob as rodas dos burocratas que acreditam estar salvando o planeta. Os pequenos agricultores estão agora lutando desesperadamente na Holanda, como estão no Sri Lanka, onde um conjunto diferente de políticas verdes insanas do governo estão forçando todas as fazendas a se tornarem orgânicas, o que levou à fome, à pobreza e ao desespero, e aqui está a polícia e o exército literalmente impedindo todos os dias os singaleses de obter qualquer gasolina. Isto é apenas um vislumbre do mundo distópico que nos espera se perseguimos a loucura de exigir burocraticamente uma redução no fornecimento de energia que sustenta nossa alimentação, nossa saúde e nosso abrigo e muito mais. Sabemos como os governos trabalhistas na Austrália se comportam quando querem impor suas regras e restrições, mas alguns membros do público têm uma opinião diferente. Holanda, Sri Lanka, Austrália, é difícil distingui-los. É isso aí, Martin. A mídia está lamentando a situação. Eles têm alguma solução? Não. Não tem solução. Bem, eles também transmitem esse cenário de que nós devemos nos posicionar contra isso. Muito bem, e o que significa isso? Mais tumultos. Mais caos. Tudo isso está caminhando junto. Mais uma vez, vamos olhar de longe a coisa. Vamos reiterar. Não é hora de entrar nesta luta. Esta é a luta errada. Tudo isso está nos levando para algo. Vamos deixar isso bem claro mais uma vez. A Bíblia nos diz para onde estamos indo. Chegaremos num período de angústia como nunca houve antes.
E quando isso chegar, por acaso você vai unir as multidões na tentativa de parar essa angústia como nunca houve antes? Não. É inútil. Isso é Afinal, fútil. a Bíblia predisse que isso aconteceria. É perda de tempo? Seria esse, então, um tempo de introspecção? Exato. Tudo remonta a isso. Se prepare. Muito bem. O que é que vamos levar para o céu? Será que levaremos comida para o céu? Nossas casas para o céu? O dinheiro que você tem no banco? Você vai levar essas coisas para o céu? Não. O que vai levar, então? Só o seu caráter. É hora de introspecção, Martin. Hora de fazer o que Deus pediu. Se Deus disser, veja, eu quero poupá-lo de parte desse problema, vá para o campo. Alguns ouvirão esse conselho. Sabe, nós já falamos bastante sobre isso, mas é apenas para mostrar o quão séria é essa questão. Exato. E ainda há pessoas dentro da nossa igreja dizendo que nada está acontecendo. Qual é o problema dessa gente? Eles provavelmente nem vão ligar se todas as coisas estiverem controladas. É verdade, elas vão ficar felizes. Temos aí um outro artigo que é bastante interessante também. Tudo hoje está tão computadorizado que basta um hacker para colapsar toda a indústria, E lembre-se, nós tivemos um vídeo do Klaus Schwab, em que ele disse que isso aconteceria. ataque cibernético. Veja, se eles estão prevendo cyberataques, será que já não planejaram isso? E o interessante é que você vê agora, no artigo também, que logo depois que ele mencionou isso, ataques aconteceram. Interessante. Veja, Martin, o inimigo é invisível. Há um hacker que destrói toda a indústria alimentar. Mas se você tiver a sua hortinha, ali mesmo no seu quintal, e você estiver plantando o básico, será que, por acaso, a sua horta vai desintegrar se alguém hackear seu celular? Não. É claro que não. O FBI alerta a agricultura a se preparar para sequestros de sistemas digitais. Ou seja, eles hackeiam a sua indústria e ela não pode voltar a funcionar a não ser que você pague um resgate. O Escritório Federal de Investigação recentemente lançou uma notificação à indústria privada alertando as cooperativas de agricultura a respeito do iminente perigo de ataques digitais. O FBI alerta que durante as fases críticas de plantio e colheita, ataques podem resultar no roubo de informação proprietária e interrupção operacional, levando a prejuízos financeiros e até mesmo a falta de alimentos. Eles já fizeram isso com os combustíveis. Aham. Eles são capazes de fazer isso. E o suprimento energético. Sim. Há então muitos tipos de ataques digitais. Mas, de novo, quem é o inimigo? Seria algum hacker obscuro, talvez vindo da Rússia, ou China, ou Coreia do Norte, que vai fazer o mundo se ajoelhar perante eles? Veja, eu vou repetir mais uma vez. Não olhe para a direção errada. As pessoas têm que tomar cuidado. Porque se você se focar num lugar só, você facilmente pode ser enganado. Exato. Este artigo é da Reuters. Calor e umidade mata pelo menos 2.000 cabeças de gado no Kansas. Essa é uma história interessante. Pois essa onda matou somente o gado, nada além dele. Não, e de novo nós trazemos também, a mudança climática também está nesse cenário aí. Sim, mais uma vez a mudança climática, o aquecimento global. Interessante é que só o gado morreu e os cavalos não sofreram nada. As ovelhas não morreram, os bodes também não, os cachorros e os gatos também não, nem os humanos, somente o gado. Há muitas perguntas aí. As mortes e dor, a indústria de gado americana reduziu os rebanhos por causa de secas e etc, etc. Veja, nós não temos que ler tudo. A questão é que estamos vendo aí um ataque total ao abastecimento de alimentos. Com certeza, e
Provavelmente isso vai se relacionar com aquilo que nós lemos no primeiro artigo, para controle dos alimentos. Sim, vamos recorrer então às Nações Unidas. Esse é o próximo passo, não? Afinal, as nações já abriram mão de seus poderes à Organização Mundial da Saúde, pelo menos em relação às questões da saúde do mundo, não é? Por que então não abrir mão também da questão alimentar? Secretário-Geral alerta a respeito de crise alimentar global sem precedentes, com 276 milhões enfrentando insegurança alimentar e clama por recuperação da exportação e alívio das dívidas. Ao lermos esse artigo, vemos que ele está falando a respeito do problema dos fertilizantes, dos preços dos fertilizantes, que agora estão afetando bilhões de pessoas na Ásia, o que pede por todo um recomeço financeiro global. Exato. Tudo remonta a esse tema. E isso é uma coisa triste, porque isso aí provavelmente vai se realizar. Vão haver milhões de pessoas passando fome. Eles não estão tocando a mesma música do Fórum Econômico Mundial? Não é o mesmo discurso? O tempo inteiro. Muito bem. Então, basicamente, o que vimos é que o mundo caminha para uma crise. Resumindo, eles estão culpando certos grupos como responsáveis. Alguns deles estão tentando salvar o mundo dos mega bilionários, outros estão sendo vistos como o inimigo. Há também os inimigos ocultos, como hackers, etc, etc. Mas a conclusão de tudo é que o mundo vai quebrar. Exato. E agora, vamos ao X da questão. Veja, você se lembra do Tony Palmer? O Tony Palmer, que já faleceu, reiterou que o protestantismo acabou. E na verdade ele falou isso na igreja do Kenneth Copeland. Exato. E eles exibiram uma entrevista na qual o Papa estava super feliz pelo protesto ter acabado. Acontece que houve muito mais do que isso. Este evento embarcou toda a comunidade global. E depois deste evento, ele publicou o seu documento sobre a fraternidade. Então ele tinha essa ideia sobre a fraternidade. Ele antecipou uma crise. Nós temos que encontrar o nosso irmão no Egito e dar pão a ele. Vamos ouvir. Mas acontece como dentro da nossa periferia. Na periferia há famílias que se amam e famílias que não se amam. Famílias que se unem e famílias que se separam. Estamos meio que, permita-me dizer, separados. Separados porque é o pecado que nos separou. Todos os nossos pecados. Os mal entendidos ao longo da história. Tem sido um longo caminho de pecados que todos nós compartilhamos. Quem é o culpado? Todos nós compartilhamos a culpa. Todos nós pecamos. Há apenas um irrepreensível, o Senhor. Estou nostálgico para que essa separação termine e nos dê comunhão. Estou nostálgico por aquele abraço, aquele do qual fala as Sagradas Escrituras, quando os irmãos de José começaram a passar fome. Eles foram ao Egito para comprar, para que pudessem comer. Eles foram comprar. Eles tinham dinheiro, mas não podiam comer o dinheiro. Mas lá eles encontraram algo mais do que comida. Eles encontraram seu irmão.
Todos nós temos uma moeda da nossa cultura, moeda da nossa história. Temos muitas riquezas culturais e riquezas religiosas e temos diversas tradições. Mas temos que nos encontrar como irmãos. Devemos chorar juntos como José fez. Essas lágrimas nos unirão. As lágrimas de amor. Esse discurso me pareceu ser bastante emotivo. E algumas coisas muito preocupantes. Porque a unidade da qual ele fala aí não é a unidade em torno da verdade. A unidade que ele está apregoando se baseia em abrir mão da verdade. Ele diz que a separação é pecado. Mas quando a verdade está em jogo, a separação pode ser necessária, até mesmo a guerra é necessária, pois não se abre mão da verdade. Eles lutaram contra o protestantismo por 500 anos e hoje declaram que o protestantismo terminou. Eles têm que criar uma crise que acabe unindo a humanidade. É exatamente isso. Ele está utilizando a crise alimentar a fim de trazer a unidade ao mundo, para que todos nos unamos como irmãos e irmãs. Fraternidade. Mas há um problema. Existe uma fraternidade que está fora das diretrizes bíblicas. Sim, porque o principal da Bíblia tem que ser deixado de lado. Sim, ele chamou a separação de pecado, mas a Bíblia identifica o Papa como o homem do pecado. Temos uma escolha a fazer. Eu acredito que as crises que estão chegando farão exatamente o que o Papa deseja. E qualquer um que não deseje fazer parte desse sistema, que não aceite fazer parte dessa fraternidade, será atingido. Por acaso tudo não está pronto para impedir essas pessoas de comprar e vender? Exato. Não está tudo em seu lugar para que essa pessoa seja marginalizada, rejeitada pelo sistema? Também não é verdade que há ódio suficiente no mundo para classificá-los como os párias deste planeta, que devem ser varridos do mapa? Estamos caminhando para a batalha final. Oremos. Querido Pai, vivemos em um tempo muito solene. O nosso inimigo é muito astuto. Infelizmente, o jogo que ele está jogando custará muitas vidas humanas e causará grande sofrimento. Eu oro, Senhor, que dirija nossas mentes e corações para as Escrituras, a fim de fazermos as escolhas certas, para estarmos no lado certo, quando a crise final finalmente chegar. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém.